Uma boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos aqui falando o que você tem pedido a Deus. Você talvez não saiba, mas tem pessoas que têm tentado usar Deus. Como assim usar? Tem pessoas que ficam sempre falando com Deus só quando precisam. Como foi falado até mesmo aqui numa pregação, que as pessoas sempre vão falar com Deus quando elas vão necessitar de Deus. Às vezes é um problema familiar, um problema na vida dela, e ela vai querer achar que a única solução é Deus, e ela só vai pedir a Deus por causa disso. Mas ela nunca vai pedir a Deus por todos os dias. Porque a gente deve buscar Deus todos os dias, mas tem pessoas que buscam apenas quando necessitam dele, né? Sendo que nós necessitamos dele todos os dias. E aqui Deus ele se revolta com essa situação, que está descrita até em Isaías 50, capítulo 50, versículo 1 ao 2, que diz assim: Assim diz o Senhor, onde está Virgílio, é o versículo 2. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Porventura tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, por-lhe-eis um saco para sua cobertura. Olha só o que Deus diz aqui, se revolta nesses versículos. Que Deus ele diz assim: vocês por acaso acham que eu não posso fazer mais nada por vocês? Vocês me usam como se agora eu não prestasse mais para vocês? Como se eu não tivesse mais nenhuma utilidade? Deus ele se revolta dessa forma. E ele citava o povo, principalmente focava no povo de Israel, que na época eles faziam o quê? Sempre clamavam a Deus quando precisavam. Quando eles estavam na vida boa, eles cometiam tudo o que gostavam, se prostituía, cometia até mesmo idolatria, né? Algo que Deus condenava naquela época também, mas que tudo eles faziam. Então eles se prostituíam, arrumavam várias mulheres, arrumavam vários homens, praticamente bebia, se bebedava ali, né? Fazia um monte de coisa que eles gostavam na época, né? Que se divertiam, né? E quando a situação apertava, era ali que eles clamavam a Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, perdoava eles e fazia o que eles estavam pedindo. Mas chegou um momento em que Deus virou as costas para o povo. E Deus é assim também hoje em dia. Não que Deus seja mal vingativo, mas mal é a pessoa. Porque Deus está ali para atender a pessoa. Só que a pessoa sempre vai pedir ajuda para Deus, mas depois vai voltar na vida velha novamente, na vida que desagrada a Ele. O que Deus pode pensar de uma pessoa assim? Ele vai virar as costas. Então é uma coisa que eu quero que você reflita. Você tem falado com Deus, você só tem pedido a Deus o quê? Você só tem pedido quando você precisa? Você só tem falado com Deus quando você necessita dele? Porque tem pessoas que não oram, não agradecem a nada, só quando a situação aperta mesmo que elas vão lá e falam com Deus, pedem socorro para Ele. Mas saiba, meu amigo, que nós não precisamos de Deus só uma vez não, só numa situação. Mas todos os dias da nossa vida a gente precisa dele. Precisamos ter contato com a palavra, precisamos falar com ele, buscar o Espírito dele, orar, fazer tudo aquilo que agrade a Deus, que acrescente mais a nossa vida espiritual. Não ficar usando Deus, mas sim agradá-lo, mas sim ter uma vida de um cristão real de verdade. Então eu quero que você reflita isso, meu amigo. Será que você tem realmente estado numa vida que agrade a Deus mesmo? Ou você só tem usado ele para ter conquistas e pedir coisas que você deseja que ele faça? Isso é errado, porque Deus ele não é uma pessoa, né, um ser, né, um espírito, para que seja usado pelo ser humano. Quem somos nós para usar o nosso Criador? Deus não é esse tipo de pessoa para ser usado por nós não, meu amigo. Deus está aqui sim para nos ouvir, para atender ao nosso clamor, nosso pedido. Porém, a gente não deve ser desculpa a expressão, mas um bobo, para ficar toda hora pedindo assim para Deus, como se estasse tudo bem. Porque tem gente que fica pedindo a Deus achando assim, é só pedir perdão. Eu faço isso, aquilo, outro, mas depois é só ir no culto de domingo, na igreja,
Vou lá no altar e peço perdão a Deus e pronto, tá resolvido. Tá resolvido nada, meu amigo. Não tá resolvido. Não tá resolvido, porque infelizmente o mundo, ele vai sempre te consumir com pecado. E se ainda você quer o pecado, mas ainda aí você está ajudando o mundo a te consumir mais ainda. Então não adianta você simplesmente ir algum dia na igreja, pedir perdão e você voltar a fazer tudo de novo. A vida não é fácil assim não, meu amigo. A vida assim é para abandonar a vida errada. Se você quer servir a Deus, você tem que abandonar a vida errada. É uma escolha, não é que você é obrigado a servir a Deus. Deus ele deixou o quê? O livre-arbítrio. Mas se você não servir a ele, você não vai salvar sua alma. Você vai se perder como milhares, né, bilhares, né, de pessoas vão se perder nesse mundo, que vão ter sua alma no inferno. Então você pensa, meu amigo, você vai ficar usando Deus assim até quando? Achando que Deus é bobo, para sempre ficar te atendendo como se fosse um escravo, mesmo você fazendo aquilo que é errado. Você não abandonando o que deve abandonar. Meu amigo, se você quer servir a Deus, definitivamente você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar a vida errada para ter uma nova vida. Uma vida nova baseada no Espírito Santo. E receber, né, receber a presença de Deus dentro de você. Porque é só dessa forma que você vai ter uma nova vida. E não queira ficar fazendo Deus de bobo porque ele não é. Então não fique tentando usar Deus, tentando limitar Deus, essas coisas. Porque às vezes você fala com Deus, mas depois você abandona ele. Tem gente que fala assim, Deus nos abandonou. Mas quem abandonou Deus é o próprio ser humano. Deus não abandona absolutamente ninguém. É o próprio ser humano que comete esse ato. Então, meu amigo, reflita. Você tem usado a Deus para os seus bens próprios, né, seus próprios interesses? Ou você tem falado com ele com sinceridade, tendo uma vida de um verdadeiro cristão ou cristã, né? É você que sabe. É você que sabe da resposta e é você que pode decidir isso. Então, você quer ter uma nova vida com Deus? Se você quer ter essa vida com Deus, você tem que receber a presença dele. E não só isso, né? Não só ir para a igreja, não só orar, não só ler a Bíblia, não só assistir nosso canal aqui nos nossos vídeos, mas também você abandonar essa vida errada e pedir a Deus uma nova vida, que só vem pelo Espírito Santo. Por isso que amanhã, né, sexta-feira, teremos a live da busca ao Espírito Santo no YouTube. E se você quer mesmo sinceramente ter uma nova vida, compareça nesta live que haverá, que será a partir das 10h30 da noite. Se você não puder ver no horário ao vivo mesmo, a live vai estar gravada para você assistir a qualquer momento que quiser e quantas vezes quiser. Então você que decide isso. Você vê que isso é tudo livre-arbítrio. Porque é você que vai decidir se você quer ou não quer. É você que vai decidir. Algo que pode ser decidir o destino da sua alma não é eu, não é o pastor, não é o bispo, não é nem o próprio Deus pode decidir o destino da sua alma. É você mesmo, porque ele deixou o livre-arbítrio, então você tem o poder de escolha. Tá entendendo, sim ou não? Então, reflita isso. Não fique usando Deus, mas tenha uma vida com ele. Então, abandone essa vida errada, essa vida velha, que você vai ver que vai realmente pode custar realmente a sua vida inteira, porque vai custar, mas você vai ver que vai valer a pena. Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus.